Já parou pra pensar no que move uma pessoa, aquilo que mais move ela? Qual é o porquê? Mas mais importante que isso é o porquê, né? E hoje a convidada especial aqui no nosso podcast é o porquê que vocês estão vendo falar aqui com vocês agora, né? Que introdução linda, meu bem. Quando eu surgi com você cara, eu vou me tornar conselheiro de empresa. Você lembra disso? Acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Eu lembro que eu te falei, é isso? Porque fazia muito sentido. E eu acho que você nasceu pra isso. Porque você brilha nisso. Casos assim, onde o empresário estava extremamente estressado, todo o corpo diretivo dele estava sugerindo uma decisão e ele estava completamente avesso. Eu pedi 5 minutos. Em 5 minutos, eu consegui fazer com que as partes se entendessem a decisão que eu ponderei junto com eles foi tomada da melhor forma possível, onde as duas partes ficaram aliviadas com isso. São diferentes tipos de empresa, cada empresário é de um jeito, decisão diferente, né? Porque chega num ponto que você já não tem mais braço pra atuar nas empresas que você tá. Que você vai realmente a fundo, né? Você vira um sócio da empresa, né? E isso é a parte que eu mais gosto, porque ele faz parte da gestão de pessoas, que eu realmente sou apaixonado, da estratégia, da gestão. Então, tem empresa que o empresário não vai abrir mão de um tipo de decisão. Tem empresas em que eu sou tomador de decisão. Curioso, né? Você seguir realmente os seus valores e escutar sua voz interior. Você continuou, você deu o seu máximo, porque você sempre dá o seu máximo, e você quebrou a cara. Uma pergunta. Como é ser a mulher do conselheiro? Nunca tinha pensado nisso. Finalmente, o primeiro episódio aqui com uma pessoa muito especial. Se você quer saber como é que funciona o mundo dos negócios, voltado para a vida real, aquilo que você leva para casa, aquilo que impacta na sua rotina, aquilo que realmente muda, porque se você não tiver com isso em ordem, nada vai funcionar. Esse podcast vai te trazer muito direcionamento. Então vamos anunciar, porque tem um textinho de introdução aqui também, essa convidada, que temos hoje a honra de receber Tupiara Merg, engenheira florestal executiva de empresa de capital aberto, com anos de atuação em análise financeira de compra e venda de terras, M&A, gestão de SPS e estratégia de mercado. Noiva do Vitor Hugo há 46 dias do dia mais importante da vida dela e mamãe do Mike. Bem-vinda, meu bem. Que introdução linda, meu bem. Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu que presenciei, acho que 99% dos seus podcasts, né? Ali no backstage. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite e boa noite, pessoal. É isso, muito feliz em ter você aqui. E a gente tem nosso projeto ali, né? Que casamento, mudança e tudo mais. Então ele tá segurando ali, mas em breve já temos alguns episódios bem legais aí para soltando pro pessoal, né? Porque muita gente pergunta, né? Pergunta para você também? Muitas. Então se você quer saber mais dessa dicotomia toda aí, tem o podcast do Amor CNPJ, mas aqui é o podcast do Conselheiro, que tá rolando ali muito, né, esse entendimento do mundo dos negócios, né? Porque aqui é business na veia, né? E quando a gente veio falar, né, de gravar esse podcast junto, tudo mais, pô, e aí, né? O que a gente fala, né? Nessa construção de negócios, porque a gente vive tudo de uma vez só, né? Então, acho que esse é um excelente começo, né? Você hoje, vendo a empresa, né, trabalhando ainda como uma executiva aí de uma empresa de capital aberto, vendo a empresa tracionando o movimento que ela está tracionando, estando, né, prestes a estar casada comigo e tudo mais, como você vê essa mudança toda ali? Como trabalha tudo isso? Porque
Quando a gente foi fazer uma pergunta ali para as pessoas, né, à nossa volta de o que eles gostariam de ouvir, é justamente como a gente concilia as duas coisas, né? Então, eu quero saber de você, como você concilia as duas coisas. Porque você lida com um chefe, né, com uma empresa por trás ali, empresa de capital aberto, quem trabalha em empresa de capital aberto sabe a estrutura dela, e você lida com um noivo empresário, né? Como é que lida com isso? Você separa uma coisa da outra? E se você é empresário e precisa de uma contabilidade que caminha junto com você, caminhando na parte estratégica, você precisa conhecer a BCCO. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário, trazendo para ele todos aqueles números de uma contabilidade que todo mundo não sabe para que usa, finalmente usando para estratégia. A BCCO é a única contabilidade que eu conheci que mandou embora 2 clientes porque eles não quiseram receber a BCCO para falar de estratégia. E se você está pensando, como assim receber? Contabilidade vai na empresa? Você tem que repensar a contabilidade que está com você. Se a contabilidade que está com você manda para você a DARF no fim do mês e o imposto de renda uma vez por ano, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. E a pergunta que eu sempre faço é: qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa? Entre em contato com a BCCO e você vai se surpreender com o serviço de qualidade deles. Bom, esse mês eu posso dizer que está um caos. Tudo, né? Porque a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse é o mês que a gente tá organizando tudo. Mas assim, falando de divisão das coisas, eu acho que mentalmente a gente consegue dividir, mas não tem uma certa divisão. As coisas meio que são conjuntas. Por exemplo, você chega em casa, às vezes você tem que pedir uma ideia de alguma coisa aqui do escritório. Ou de alguma coisa, enfim, que você tá pensando em fazer, de um próximo evento, uma próxima mentoria. E aí a gente fala sobre o trabalho, suas ideias, aí dou as minhas. A gente às vezes não tem ideias parecidas, né? São opostas. E aí, ao mesmo tempo, a gente terminou de falar do evento, a gente já tá falando dos convidados do casamento, do tipo de flor e do móvel que a gente vai comprar em casa. Então, assim, não tem uma divisão. Acho que é tudo muito em conjunto, né? Mas, mentalmente, eu acho que a gente divide bem as coisas. Porque eu já me estressei muito com você. Em questão da empresa, e o Gustavo tá aqui rindo. Porque sabe que é verdade. Eu já me estressei em alguns pontos. Porque eu sei que você fica muito corrido, principalmente em época de evento e tudo mais. E que eu precisava absorver aquilo, porque eu sabia que não era comigo. Uhum. O problema não era comigo. Pessoa física, no CPF. O problema era a questão do evento em si, enfim. Então, acho que isso eu separo bem. Eu não levo essas coisas, tipo, pra casa, sabe? Então, você não pega mal com essas coisas, né? Não pego mal. E eu quero falar depois desse evento e tal e tudo mais, mas assim, queria falar. Esse é o podcast O Conselheiro, né, meu bem? Eu tenho uma carreira muito longa em empresas de capital aberto, brasileira, alemã, norte-americana. E quem trabalha nessa empresa entende mais ou menos com isso. Com algumas eu tive mais proximidade com acionistas, stakeholders, conselho. E você tem a carreira inteira em empresa de capital aberto. A pergunta é, quando? Porque eu lembro da minha versão, mas é independente. Quando eu surgi com você cara, eu vou me tornar conselheiro de empresa. Você lembra disso? Acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Você lembra disso? Você lembra do que você pensou quando eu vim com essa ideia? Você falou, tá, mas você vai fazer o que, aonde? Como é que vai ser? Você vai atuar em empresa de capital aberto, né? Como é que foi recebeu isso aí? Porque é novo. Eu desenvolvi não só um modelo, como um movimento. Hoje, a gente estava fazendo uma ponderação desses 18 meses, passaram de 3,5 bilhões de reais geridos, passaram de quase mais de 4 mil vidas que eu geri, praticamente sozinho, né, com a ajuda de alguns terceiros agora, com time, com estrutura, com empresa,
praticamente sozinho, e agora as pessoas que nós estamos formando estão próximas de bater 1 bi, as pessoas que estamos formando. Então, o negócio está pujante, eu criei um movimento, mas quando eu te cuspi isso, o que você pensou? Porque às vezes as pessoas escutam um conselheiro, deve ter uma percepção muito próxima do que você teve quando eu vi com essa ideia, né? Sim, assim, quando você me falou dessa ideia do conselho em si, e você me explicou todo o conceito de conselho voltado para empresa de capital fechado, o modelo que você atua, eu lembro que eu te falei, é isso? Porque fazia muito sentido. Fazia muito sentido. E eu acho que você nasceu para isso. Uhum. Porque você brilha nisso. Brilha mesmo. E eu acompanho de perto e eu vejo assim que é difícil até para mim. Porque você, por exemplo, você tá trabalhando, eu tô perto. Você tá em uma reunião falando de construção, aí você sai, você vai para uma reunião para falar de coisas médicas, de clínica médica, aí você sai, vai para uma reunião falar de dentista, daí você vai para uma reunião para falar de pragas, Reforma, móveis agricultura, planejados, móveis planejados, salão de beleza, uma coisa atrás da outra, consórcio, até indústria, funerária, né? funerária. É uma coisa que eu não achei que ia ter. Então, assim, você sai de uma reunião atrás da outra. Você tem uma reunião atrás da outra, são assuntos completamente diferentes. Uhum. São pepinos completamente diferentes. E você consegue transitar em tudo. Então, eu acho que, assim, você realmente nasceu pra isso. E fez muito sentido quando você me falou, por isso que eu apostei. E falei pra você ir em frente, eu te dou todo apoio, como sempre. E isso foi um tempo depois de você ter saído da empresa de capital Foi, porque eu fechado. comecei a falar de hábitos. Porque você tinha outras ideias. Hábitos Cast. Quem pesquisar ainda, descer o feed lá embaixo no YouTube vai encontrar os primeiros episódios de Hábitos Cast. Então, e aí nesse momento, quando você fez a transição, é um pouco antes, né? Quando você fez transição de sair da empresa de capital aberto para empreender, sem ter noção direito do que você iria empreender, você tinha uma ideia. Tenho muita noção de negócio, mas eu pedi demissão, eu fiz o meu acordo sem ter a menor convicção do que eu ia fazer. Eu tinha ideias, eu tinha alguns conceitos na minha cabeça, mas eu não tinha certeza de nada. Não tinha essa certeza. Então, e você não tinha essa certeza, você tinha essa ideia do hábito e tudo mais, até porque você perdeu muitos quilos, você perdeu uma pessoa, né? E Duas, dependendo. duas, dependendo. E acho que também fazia sentido, mas não era o que você brilhava, sabe? E aí ficava aquela coisa meio perdida e tal, mas eu te dei apoio do mesmo jeito. Uhum. Que eu acho que você tinha que tentar e você estava muito incomodado de estar no mundo corporativo, em empresas do capital fechado em si, porque eu vi que... Capital aberto, na verdade. Porque eu acho que, assim, você queria fazer muito, porque você gosta de fazer, você tem muita ideia o tempo inteiro, você gosta de construir as coisas, e eu acho que dentro de uma empresa de capital aberto acaba te bloqueando um pouco. Eu acho que acaba te, né, segurando. E agora você tá voando longe. E é exponencial, né? Aí vão surgindo ali negócios, e hoje ficamos muito felizes porque eu estava em negociação com uma última empresa, né? Que a gente queria muito que essa empresa viesse, porque a gente corrobora muito dos valores dela e tudo mais. E eu disse abertamente para ela, foram alguns meses de conversa, de negociação, e é fato, não entra mais nenhuma empresa. Para eu assumir mais qualquer outra empresa, uma precisa sair. Por quê? Porque eu presto muita atenção no nível de qualidade de serviço que eu entrego. Porque a remuneração é muito alta. Só que agora eu entrego esse formato que muitas outras pessoas querem para diversos outros conselheiros. Começa a formar gente lá. Sim, e o que eu acho legal, né? Que eu te acompanho o tempo inteiro, então eu sei de tudo por trás das cortinas. E o mais legal de tudo é que você entra como conselheiro da empresa, mas você faz parte dela. Você é uma empresa
Você tem a sua empresa. Fala sobre isso, meu bem, porque assim, eu falo no meu discurso, eu falo para os meus mentorados, os que já... Sabia que, inclusive, a gente está com 100% dos nossos mentorados já, né, da formação de conselheiro remunerando, tendo remuneração por conta da formação, e 75% são conselheiros. É muito É legal, absurdo, né? né? É um absurdo. É um método realmente validado, criado e tudo mais. E é um ROI muito rápido, né? É um ROI muito relevante. Só que o que eu quero dizer é, essas pessoas que já estão dentro, elas compreendem um pouco. Mas quando eu digo no discurso e no meu modelo que assim, cara, é correr o risco junto com o empresário, é estar junto com ele, independente qual seja, porque finalmente ele vai ter alguém para caminhar junto com ele. É isso, né? Que você falou, entre como conselheiro, porque a definição de conselheiro era meio outra, né? É porque assim, eu trabalho em empresa de capital aberto, trabalhei a vida inteira, né? E existe, né, o conselho, uma estrutura de conselho na empresa de capital aberto. Uhum. Que é aquela estrutura, né? São vários conselheiros. É uma coisa um pouco mais engessada. Os conselheiros, né, definem, tem uma alçada de aprovação e algumas coisas chegam para o conselho, outras não, dependendo da alçada, dependendo da relevância, né, para o pessoal entender. Então, tem alguns projetos que sobem, outros não. É uma coisa mais engessada, são pessoas que vão uma vez a cada 2 meses na empresa, assistem uma apresentação, aprovam ou não alguma coisa. Acompanham de longe, né? Acompanham os números, acompanham receita, EBITDA, lucro líquido, alavancagem. Acompanham esse tipo de informação e aprovam alguma coisa, mas ficam mais ali a cada 2 meses, a cada 1 mês que vão na empresa. Sim. No seu formato de conselho para empresa de capital fechado, você mergulha na empresa, você veste a camisa da empresa. E às vezes, até eu te falo, né? Mas você não precisa estar fazendo isso. Seu cargo não é esse, tipo, você é conselheiro. Você não, você vai lá, você resolve, você vai até a operação para entender toda a empresa e você pega tudo que você pegou ali, tipo, tudo ali da operação, tudo como funciona, todos os processos, e você toma as decisões estratégicas ali junto com o empresário. Isso é São muito os legal. dives, né? Eu gosto de falar dos dives. Eu não vou para operação, não trabalho para nenhuma das empresas, né? Como que eu sou conselheiro no sentido de exercer uma função, mas eu faço o dive na operação lá embaixo para entender exatamente como tudo funciona e aí eu saio para poder dar da direção, né? E se por um momento precisar pegar na mão e fazer junto, faço também. E você conhece todo mundo. Você conhece todo mundo da equipe, todo mundo que conheci, trabalha. Agora, Acho que agora já tá tão grande que você não acaba não conhecendo todo mundo, né? assim, as empresas que têm até seus 20 funcionários, a maioria eu conheço todo mundo. As empresas que têm até seus 100 funcionários, eu conheço uma pequena parte, mas as empresas que têm mais de 1.000 funcionários, eu conheço. Que já também em vários estados também é difícil acompanhar, né? É. Mas eu não vou citar nomes aqui, não vou entregar ninguém. Eu conheço muita gente. Mas uma coisa legal é que eu também sou funcionária, né? Então eu entendo isso. Às vezes o time fica um pouco com receio de levar um problema ou uma situação, ou às vezes até um pedido de demissão, ou um pedido de aumento de salário pro dono, né? Ou pro chefe dessa pessoa, um gerente, enfim. E para você, as pessoas têm muita abertura. Então, assim, eu acho incrível como os times acabam. Você acaba se conectando com as pessoas, você conhece todo mundo, você cria realmente não sei nem o que falar, assim. É uma parceria mesmo ali, né, com o time, né, das empresas, que eles têm muita abertura para falar com você sobre esses assuntos sérios, assuntos importantes, antes de falar pro dono da empresa. E você ajuda a tomar todas essas decisões, a direcionar. Você tem um trabalho de psicólogo mesmo ali dentro em algumas. Isso é muito legal. Eu acho que tem. É engraçado, né? Eu falo isso algumas vezes, mas eu tive um chefe
que eu o admirava bastante, né? Fazia muito tempo no mundo corporativo que eu não aprendi alguma coisa com ele. Foi isso pra ele. Falei, cara, finalmente alguém me ensinou alguma coisa, cara. Fico feliz, obrigado, tal, porque tá todo mundo sempre seguindo a mesma rotina, sabe? Ninguém questiona as coisas. Finalmente entendi alguma coisa. Mas o banho d'água que eu recebi dele foi uma fala que ele falou que, cara, ele adora o negócio, mas, cara, ele detesta a gestão de pessoas. Falei, porra, cara, essa é a coisa mais legal que tem. Gestão de pessoas é a coisa mais legal que tem, só que aí você tem que ter algumas premissas, eu imagino, aí, e é difícil você ensinar isso. E aí, quando eu digo gestão de pessoas, não é gestão de time, é gestão de pessoas, né? Então, aconteceu algumas vezes essa semana, casos assim, onde o empresário estava extremamente estressado com o assunto. Todo o corpo diretivo dele estava sugerindo uma decisão e ele estava completamente avesso. Uma semana e meia, quase 10 dias batendo nisso, avesso, e não e negando. Falei, ok. E aí eu pedi 5 minutos. Em 5 minutos eu consegui fazer com que as partes se entendessem a decisão que eu ponderei junto com eles foi tomada da melhor forma possível, onde as duas partes ficaram aliviadas com isso, conseguindo entender o cenário todo. Então, isso é vergonha. Então, não é uma gestão de time para baixo, é gestão de pessoas, independente se é o empresário, se é o time e tudo mais. E aí a pessoa pergunta, mas como, né? Cara, primeiro eu acho que a gente tem, eu brinco muito com esse negócio no particular, mas a gente tem que entender que a gente não é melhor que ninguém, né? E eu tento sempre não só pensar assim, mas transparecer isso. Então, todas as pessoas com qual eu interajo, falo, independente de eu estar numa empresa ou não, eu acho que elas podem ter algo a contribuir. E eu presto muita atenção nessas pessoas. Então, eu tento tratar todas de uma forma igual. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo pode aprender com tudo. E o centro do líder aí tem que tentar buscar, porque é difícil dizer que você tem 100%, mas tentar buscar ter um senso de justiça muito relevante, muito importante. Então isso faz com que a pessoa tenha abertura para vir. É legal, né? Eu gosto de acompanhar isso. É. Porque independente do horário, você atende todo mundo. Sim. E é difícil uma pessoa que tem essa abertura. Sim, Isso é muito legal. Isso é muito legal. E tem muito. Eu sinto assim que tem muita confiança. Sim, e é por isso que eu limitei, não entra mais empresa. É. Não entra mais empresa. Todas estão sendo muito bem cuidadas e eu preciso que continue assim. E a gente vai estar em imersão aqui, ver alguns empresários, a gente perguntou algumas coisinhas para eles, né? E aí o senso de respaldo, de entendimento, de caminhar junto, tá? É muito latente. Isso é um termômetro muito relevante para mim. Até um empresário que eu comentei com essa semana. Eu falei, eu vou pegar o carro e vou lá. É isso. É isso. Você sempre tá disposto. Então, eu vejo assim, não é um conselho. Você pode até vender quando você for vender, né? Eles vão fazer uma reunião de board em tanto e tanto tempo, né? Que existe, né? Eu acho que tem que ter essa organização, tem que ter as reuniões, tem que ser já definido para você ter uma rotina que é importante dentro dessas empresas. E são empresas que estão, algumas em alavancagem, algumas estão começando a se estruturar, são empresas mais familiares. Acho que você tem que trazer mesmo essa organização. Mas independente do momento, você pega um avião e vai para outro estado, se der um BO, você atravessa a cidade, deu um pepino, o pessoal te liga, você vai, entendeu? E isso é muito legal. Você tem muito. Você Tá não no fica, risco, né? Tá no você não risco com fica no eles, né? contrato, né? Você se entrega mesmo e você tá no risco junto com o empresário. Mas você tocou num assunto muito importante e eu não sei se isso é claro para as pessoas. Por exemplo, você como conselheiro, você colocou bem ali, você leva as opções, você esclarece as coisas, você ajuda a tomar as decisões. Mas quem toma a decisão? Porra, boa pergunta. Boa pergunta. A resposta vai te surpreender. Mas depende do assunto e depende da empresa. O privilégio, a coisa que eu mais gosto no meu trabalho, e é curioso que
pessoal que tá aqui comigo, eu tava fazendo uma reunião com o time aqui ontem, com 2 pessoas do time, mas aí tocou uma pessoa de uma empresa. Aí eu falei com essa pessoa. Aí eu tive uma abordagem, posso dizer assim, com essa pessoa. Que tem um motivo pelo qual tem aquela abordagem. Aí ligou outra pessoa. E eu sou uma pessoa muito sorridente, muito cordial, né? Muito amistosa. Só que eu mudei o tom eu atendi a ligação em outro tom de conversa. Conduzi a ligação de uma outra forma. Porque era necessário naquele momento para aquele. Só que assim, foi de uma, foi de outra. E aí as pessoas falaram, meu, mas como você muda isso de empresa para empresa? E isso é a parte que eu mais gosto, porque ele faz parte da gestão de pessoas, que eu realmente sou apaixonado, da estratégia, da gestão. Então, tem empresa que para assuntos que outras empresas, por exemplo, tem empresa que o empresário não vai abrir mão de um tipo de decisão. Ele, inclusive, tem um dos nossos clientes que eu até brinco, quando ele me apresenta, tem um evento de empresário fantástico, quando ele me apresenta, eu falo, cara, mas não é assim. Ele apresenta, ele fala, pô, não, o Vitor é muito legal, nosso conselheiro, tal, é muito bom, porque ele vem, ele traz todo o panorama, só que assim, você toma a decisão que você quiser. Eu falo, tudo não é. Não era essa então, a ideia. Não, mas é curioso que é isso, e em muitas empresas que é isso, né? É assim que funciona. Só que aí tem alguns empresários que entendem que algumas áreas de expertise eu consigo conduzir mais, mas o curioso tem empresas em que eu sou tomador de decisão. Curioso, né? Que o empresário, a dinâmica construiu-se e está todo mundo confortável com a tomada de decisão, algumas coisas lá. E eu sinto assim, vendo de fora, não sei se é essa a percepção, mas eu vejo de fora, que tem alguns empresários que você trabalha, enfim, que eles são mais técnicos, né? Principalmente quando a gente fala de área médica, área da saúde, a pessoa gosta de fazer o que ela gosta de fazer e não ser empresário. E aí, quando você entra A grande maioria não quer ser empresário. E quando você entra na empresa, a pessoa respira e fala assim, ufa, eu não preciso mais pensar nisso, eu não preciso mais tomar essa decisão, porque você tá ali. Então eu sinto isso de algumas pessoas. Não, todas. A gente separa muito claro. Tem o empresário que cria um negócio, porque ele criou um negócio, ele é empresário. No sentido de, ele é um cara que olha pro negócio como negócio. Todas as profissões que vêm, e tem boa parte dos nossos clientes são assim, que vem um profissional específico, né? Então, ele tem uma profissão regulamentada, por exemplo, médico, dentista, advogado, engenheiro, que segue uma carreira específica ali, ele quer desempenhar a função dele, né? E num primeiro momento. E aí, tem um momento que ele se encontra empresário e ele fala, cara, eu preciso tocar isso aqui. E muitos deles se apaixonam, tá? Muitos deles se apaixonam. Mas mesmo assim, sempre tem um negócio de, putz, cara... todos, a grande maioria, para não dizer todos, respondem, se eu pudesse, eu faria só isso, que é a função técnica, sabe? E é curioso, isso traz Que é o que a pessoa realmente se formou, é o que ela gosta de fazer. E às vezes ela se colocou no lugar de empresário porque foi uma necessidade. E não porque ela tem um dom para isso ou que ela gosta de fazer isso. Sim. Né? Então isso é muito importante também, são coisas muito diferentes, né? Então é legal esse seu trabalho de conselheiro, porque são diferentes tipos de empresa, cada empresário é de um jeito, cada empresa é uma tomada de decisão diferente, né? Eu acho muito interessante, assim, olhando de fora. E aí eu tenho uma pergunta para você. Manda. Talvez seja polêmica ou não. Eita. Mas existe alguma área que você não atua? Tem uma. Você sabe? Eu sei. Vai ser tem uma que eu não atuo. Só tem um segmento que eu não aceito de jeito nenhum. Qual é? Mas, antes de dizer qual é porque eu acho que eu não tenho como contribuir. Acho que ninguém tem como contribuir para esse segmento. Para restaurante. Quando você pega um restaurante, é um empresário que tem 2, 3 restaurantes, um conselheiro não vai, eu não vejo que vai fazer diferença, porque eu vou ensinar o cara que vamos contratar, vamos comprar melhores insumos, vamos melhorar a receita. Obviamente que eu conseguiria ajudar em treinamento, gestão, Marketing.
marketing, só que tudo isso, e quando eu digo de gestão, é gestão de um tipo que os restaurantes, em geral, têm uma cartilha muito clara. O cozinheiro cozinha, o cara do bar faz o drink, o garçom serve e tem pessoa da limpeza. Cara, é isso. Já existe E tem o gerente. um processo? Né? Então, putz, é uma coisa que assim, se eu entro e como o princípio do meu negócio é a participação nos lucros e equity, eu entro por longo prazo. Eu posso entrar numa empresa dela, prestar uma consultoria, que eu sou avesso a esse termo e nunca quis, e por isso que eu desenvolvi esse modelo do conselho, e me dar uma consultoria de 30 dias, eu já ia ter despejado tudo que podia. Uhum. Porque não vai ter aquela mudança, porque todas as empresas esquecem. Tem um empresário que perguntou para mim esses dias. Mas aí, não querendo te cortar, mas assim, se fosse um ramo de restaurante pensando em abrir franquias, aí é uma área legal, né? Aí é uma empresa. Aí então, se tiver franquia, se tiver uma rede, aí é isso. Inclusive, tem legal. um cliente que tem uma rede de franquias que está conversando com de restaurante. Aí é diferente. Por mais que ele esteja com 3 ou 4, ele está franqueando. Aí eu ajudo. Aí faz sentido. Aí é um business. Aí é um business, porque É um daí a business. franquia toda, você olha, tipo, de cima estrategicamente. Exato. Senão não muda, não mexe ponteiro, né? Se você é empresário, se você é executivo, esse recado é para você. Essa é uma das coisas mais importantes que você deve ouvir nos últimos tempos. Existe uma grande oportunidade que está surgindo, que está presente, que pouquíssimas pessoas estão vendo. Se você já teve resultados relevantes na atuação como executivo, como empresário, desenhando sua empresa, tracionando o negócio, o que eu posso dizer para você é, existe um mercado completamente inexplorado. Um mercado onde empresas estão dispostas, preparadas, eu estou falando de dezenas, centenas, milhares de empresas em diversos segmentos que estão lá, prontas para te pagar 60, 100, 200, 300 mil reais para que você atue como conselheiro delas, economizando tempo, recurso, dinheiro, aprendizado. Se você já teve resultados relevantes, você tem um conhecimento afiado e quer aplicar esse conhecimento de forma mais inteligente, instrutiva e realmente pelo que vale esse conhecimento acumulado, que tantas pessoas dão tanto valor e você tem a obrigação de entregar esse valor para elas. Você precisa ter a coragem de fazer esse movimento e atender essa demanda que está surgindo para você. Porque existe muita oportunidade no mercado. Então, dia 14 agora de setembro, a gente vai fazer uma imersão voltada para o mundo de conselheiros. Prático, não é um curso acadêmico, é diferente de tudo aquilo que você viu no mercado. Tracionando toda a minha jornada, onde eu parti do zero, sem ninguém me estender a mão, com conhecimentos acadêmicos já feitos, para ter hoje acumulado 25 segmentos, mais de 3,5 bilhões de reais geridos, mais de 4 mil pessoas geridas e agora formando conselheiros. E os conselheiros já passaram de 1 bilhão de reais geridos. Então, se você realmente quer se tornar conselheiro de empresa e aproveitar essa oportunidade, dia 14 de setembro é o momento, é a oportunidade para você ver exatamente como se tornar na prática conselheiro de empresa e atuar em empresas na realidade. Espero você lá. E, bom, beleza, sou conselheiro. Você tá no podcast, sou conselheiro. Do conselheiro que formou isso. O conselheiro, você pensa em conselheiro, qualquer pessoa que pensa em conselheiro vai pensar em mim hoje, que tem qualquer contato comigo. E conselheiro sou eu, a maior formação de conselheiro de capital fechado, que tá dando mais certo com o maior. O conselheiro. O conselheiro tem conselho? Claro que tem. É. E uma ótima conselheira. Não, eu sabia que eu digo isso, né? Falo nas imersões e tudo mais, e eu até faço eu parafraseio o Flávio Augusto, que eu tive a oportunidade em uma dos contatos ali com ele, né? Que ele falou disso, né? Aí, a pergunta que as pessoas podem te fazer, eu vou te fazer essa pergunta, eu tenho a resposta, porque você pensa, o conselheiro precisa de conselheiro? Precisa. Por quê? Porque você precisa de outras visões para tomar alguma decisão. Porque você é conselheiro e você tem áreas de atuação que você é bom, que você é muito bom. Outras, nem tanto. Mas, dependendo do projeto, do que você precisa fazer ou tomar uma decisão em específico, faz sentido você ter outras pessoas, ter o seu board para poder tomar essa decisão em conjunto, para poder trazer uma visão diferente. E eu sei que você faz isso, que eu já acompanhei,
Então, por exemplo, tem área, por exemplo, de... Antes, né? Agora você já tá muito com marketing, mas antes era uma área que você não era tão forte. Então, você trouxe pessoas para tomar essas decisões, para melhorar a sua mentoria, para tomar a decisão de coisas que você talvez não é a sua expertise geral, mas eu acho importante. E mesmo que for a sua expertise, eu acho que tem que ter esses conselheiros para trazer visões diferentes. Mas tem um ponto central, que é mais importante que esse. O conhecimento técnico específico ajuda, né? Mas aí, por exemplo, você deu o exemplo de marketing. Marketing, hoje a gente tem uma estrutura, tem time, e aí você tem alguém para executar o que eu penso? Vai bem. Uhum. Eu não conseguia debruçar tempo ali para eu. Esse era o ponto central, diferente de gestão, estratégia, condução dos negócios que é comigo, né? Mas o ponto central de eu ter um conselho é que tem alguém de fora que vem, me tira da minha operação e faz os questionamentos certos. E essa pessoa obviamente tem que estar com a parede em risco. Se não, eu vou pedir um conselho para alguém, uma visão para alguém que tem a visão de fora. Legal. Se o cara está em risco com Conselho, você, todo qualquer mundo um dá, dá. né? Exato. Então, dentro desse modelo, e você é uma das minhas conselheiras, porque você está no risco comigo, quando você dá a direção, você é alguém de fora que me tira da operação, faz eu refletir o negócio de uma forma que eu não vou conseguir refletir dentro. Então, isso é a maior diferença. Isso faz, para mim, a definição do conselheiro. E todos os empresários que eu trabalho têm essa sensação. Que, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo bem. Aí eu entro. Cara, passou uma semana, às vezes já... Passa 2 meses, o cara já entende que, vamos ver, o Vitor vai sair, vai ter a visão de fora. Ele vai tirar a gente, e a direção que ele vai dar tá no risco. Então, temos um conselho. E teve alguma decisão ali que você lembra da gente ter tomado no conselho? Muito relevante ali, impactada, tudo mais, porque eu errei, né? A gente precisa de liberdade para errar, né? Então, porra, aconteceu de tudo esse 1 ano e meio, né? Coisas fantásticas, coisas deram muito certo, todo o nosso movimento, sede, imersão, formação de conselheiros, podcast. Só que muitas coisas as pessoas não veem, né? Então, negócios que não vingaram, negócios onde eu fui roubado. Então, tem um monte de coisa que acontece ali, né? Nisso. Eu conselho nisso aí. Sim, teve alguns. E assim, eu acho que os mais importantes foram os que requeriam mesmo um investimento, né? E uma alavancagem, por exemplo. Por exemplo, acho que muito foi quando você resolveu primeiro montar a mentoria, acho que foi uma decisão tomada em conjunto. E isso foi ótimo. E hoje eu vejo que realmente faz todo sentido, porque chega num ponto que você já não tem mais braço para atuar nas empresas que você tá. Que você vai realmente a fundo, né? Você vira um sócio da empresa, né? Isso. E aí você começa a formar conselheiros, né? Pessoas, né? Para entrar em conselhos. E as empresas que vêm te procurar, agora você já tem um leque de conselheiros formados que estão atuando como conselheiros para colocar nessas empresas. E já fiz isso. E você já fez isso. Então, essa foi uma decisão, assim, muito importante. A decisão de abrir o escritório físico, né, aqui em Alphaville, foi uma decisão muito importante também. Porque, além do investimento em dinheiro, que foi alto, né, está sendo, exigiu tempo, exigiu esforço, exigiu muita coisa, muito psicológico aí, transtorno, obra, pepino e atrás de pepino. Então, assim, acho que foi uma decisão muito importante também que foi tomada em conjunto. Tô pensando. Se teve mais. É que tem muita decisão que é tomada em conjunto em conselho, né? Mas eu acho que essas são as mais
as mais relevantes. E aí, a questão de você sair de empresa que você está trabalhando são também questões importantes. Porque acontece, né? As pessoas acham, fez o contrato. Acho que é até bom você comentar isso aqui no podcast. Você faz um contrato. Eu tenho uma empresa. Uhum. Você faz um contrato comigo de conselho. Uhum. Em que momento eu ou você podemos sair? Entendeu? Porque essas são decisões importantes. Na minha tese, para fazer sentido e você levar em consideração o que eu tô dizendo, eu tenho que estar no risco contigo. Beleza? Beleza. Alguém em casa sem namorar? Poucas pessoas. Deve ter uns loucos. Poucas pessoas. Né? Mas em geral precisa do namoro, né? Então precisa dessa conexão com as pessoas, porque uma sociedade é um casamento. Então, o que eu trago para todas as pessoas é, nesse primeiro ano, vamos dizer assim, geralmente é um ano, alguns casos são 6 meses, mas geralmente é um ano, falar, a gente vai estar junto. Eu vou estar atuando como conselheiro contigo. Já tenho uma participação nos lucros da empresa, de 10%, por exemplo. E é isso que você vai me pagar. Se no mês 2, você olhar para mim e dizer, cara, não faz sentido. Você não tá agregando, ou não é isso, ou não dá certo, você pode romper o contrato sem multa. Sem nada, você não vai estar comigo. E se eu olhar também e falar, putz, por algum motivo não fez sentido eu continuar, a gente sai. E aí, depois desse um ano, se faz sentido, a gente concretiza um equity, porque aí fez sentido, fez, é isso. Então, pros dois, pra mim, tá fazendo, pra você, então a gente concretiza. E aí segue. Então, pra não ter conflito, porque senão, se tem uma multa, se tem uma coisa, contrato de 6 meses, de um ano, você vai pegar o negócio, ele vai falar, putz, agora putz, não aguento mais o Vitor, cara, tem que ficar 6 meses com ele, porque senão, um ano com ele, se não contar, não faz o menor sentido, não tem coerência isso pra mim. Sim, e vice-versa, né? Porque teve empresas que aí foram uma das decisões importantes aí que você tomou e foi tomada, né, em conjunto, em conselho, é de realmente sair de empresas que você estava atuando como conselheiro porque você não estava conectado com a empresa. E isso é uma coisa que eu acho muito importante sua aqui, né, da empresa em si, é que você leva muito em consideração os valores. E isso tem que estar alinhado. Então, se a empresa foge do que você acredita, dos seus valores, se ela não está alinhado com você não vai para frente, assim, e você aí tem essa liberdade, de sair, né? E já aconteceu. Empresa que não estava alinhada com seus valores, e você deixou de ser conselheiro. É engraçado, e a última empresa que entrou, o critério de a minha aceitação dela foi só esse. Foi esse. Foi só esse. Só esse. Não é que tive, teve só esse. E aí as Valores coisas não alinhados. tem como dar errado, né? Porque Não, se der errado, tudo bem, os valores estão alinhados, Estão alinhados. porque às vezes, as pessoas às vezes confundem isso. Os valores estarem alinhados não significa que as visões estão alinhadas. E tudo bem. Então, os valores estarem alinhados é muito importante, porque isso significa que, na minha visão, né, se as visões não estiverem alinhadas, tá tudo bem. A gente vai todo mundo continuar bem, encerrar bem, também, tá tudo certo, tá tudo bem, entendeu? sim. E, então, temos um conselho em casa. Temos decisões sendo tomadas num conselho em casa. Como é que funciona essa jornada ali de construir uma empresa? Você olhou os bastidores de construir uma empresa. A gente entregou, né, um último imóvel que a gente morava, aí é legal, né, que eu até entrei num quartinho ali, eu falei, cara, eu comecei aqui, né, o primeiro conselho foi aqui, né. E aí, pô, tá vendo isso aqui, tá vendo movimentos, falou, putz, são movimentos importantes e tudo mais. Só que assim, o escritório é muito grande, é muito sofisticado, a gente fez de uma forma com muito carinho para receber todo mundo. Só que assim, ele praticamente está pronto agora há um mês e a gente já tá com a sensação de que tá pequeno. Isso é verdade. Às vezes tá pequeno. É verdade. A primeira, assim,
A gente fez toda a obra no escritório, Achando que era loucura. achando que era loucura, Loucura, imagina. com um Esse certo tamanho medo. é tipo, era 2 vezes o tamanho do nosso apartamento. É. Pra eu... Assim, você começou realmente num escritório muito pequeno em casa, fechou os conselhos e tal. Resolvemos mudar pra cá, montar esse escritório, pum, baita investimento, que ainda nem tá, assim, 100%, né? Tem algumas coisas ainda que vão ser modificadas. Na primeira imersão, a gente já pensou, putz, tá pequeno. No dia a dia. É que você não fica No aqui no dia a é que eu não dia. fico aqui no dia a dia, né? Cara, no dia a dia a gente olha e fala, meu, aí, Gustavo, tá pequeno? Tá começando. Tá pequeno, cara. Tá É pequeno. engraçado. E não é enorme. Cara, é loucura isso aqui, né? E foi muito rápido isso. Então, eu tava falando isso com outro colega que a gente gravou o podcast semana passada, na Insight, que eles pegaram, não sei nem se ele falou no podcast, mas eu vou falar. Acho que 500 metros quadrados. Ele tá falando, cara, erramos, tá pequeno. É curioso, né? É curioso, porque a empresa vai se escalando em um nível muito rápido, né? Muito Então, rápido. você começou um ano indo atrás do seu primeiro conselho. Não sei se eu posso falar valores aqui, mas Pode, eu falo. Falo porque ela falou abertamente em palestra comigo. Então pode falar. posso falar? Pode. Então, você começou o seu primeiro conselho já com, vamos dizer assim, um retorno de 300 mil, mais ou Uhum. menos. Isso. É porque é um percentual, então vai dar mais ou menos isso. É isso. E aí, você fechou o ano. Então, você tinha 0 em janeiro. E você fechou o ano com quantos bi sobre gestão? 2,5. Eu fechei 25, 2,5. 2,5 Agora bi. tem 3,5 e só que eu E qual que era a nossa meta? 100 milhões de reais. 100 milhões. Eu tinha a ambição de ter sempre falado, nossa, se tiver 100 milhões eu vou ser muito fera. E 3 segmentos. E só para o pessoal ter uma noção de valores, que eu acho que é importante. 300 mil de uma empresa que fatura quanto? 5 milhões de reais. 5 milhões. Então, quer dizer que eu não preciso, se eu quero me tornar conselheiro, eu não preciso ir atrás de uma empresa, nossa, absurdamente grande. Porque uma empresa pequena fatura isso. Uhum. E você já tem um retorno muito bom Uhum. para um ano de contrato. Uhum. E você começou o seu 2025 com 0 e terminou com quase 3 bi, né? Uhum. Sob gestão. Numa meta que era 100 milhões. Não, eu posso dizer assim, de uma forma bem conservadora, que dificilmente tem algum conselho de capital aberto que tem uma remuneração maior que a minha. Sim, Tranquilamente. total. Tranquilamente. E é muito legal ver, né? Porque, assim, cresce muito rápido. Eu acho que as pessoas de fora não têm noção de valores desse nível, assim, do quanto isso representa. Mas são várias empresas para tornar 3 bi sobre gestão, 3 bi de receita, né? Geridos em 2025. E agora estamos com quanto? Não, 2,5 bilhões em 25 Ah, e agora 2,5. batemos 3,5. 3,5. E passaram-se nesse período mais de 4 mil vidas. É muita gente. 4 mil vidas. E aí, sabe o que a gente eu tava fazendo uma reflexão com o time aqui, porque muita gente vem procurar a gente de conselho. A gente tá no tema de conselho, né? Você é minha conselheira, então não tem como a gente fugir disso. Mas olha a reflexão, que loucura. Hoje, geri 3,5 bi, beleza? Há 2 anos atrás, eu estava no empresa de capital aberto. Tem empresa de capital aberto que eu estava, porque toda a questão essa surgiu com isso. Um novo mentorado nosso chegou pra gente e falou assim, putz, mas então a gente não trabalha em empresa de capital aberta, trabalha em empresa pequena? Eu falei, cara, você tá completamente perdido. Porque a gente considera uma empresa pequena, a empresa fatura até 70, em geral, né? 70 milhões, ano. E de forma geral, tô falando dados aqui, tá? Então, cada um, Sebrae vai falar uma coisa, outros institutos vão falar outra, mas de forma geral é entendido que você tem até 70 milhões é pequeno, até 200, 300 milhões médio, acima de 300 milhões grande,
É isso. E aí comecei a dar o exemplo. Aí ele falou, não, mas tal, empresa tal. Aí eu falei, ó, deu o exemplo dessa empresa aqui, ó. Aí eu botei uma empresa de capital, eu não vou falar o nome, mas é uma empresa de capital aberto. As ações dessa empresa. As ações da empresa, 60 e poucos centavos. Falei, beleza. Vezes a quantidade de ações que ela tem. A questão da empresa de capital aberto é que o valuation dela é cuspido escarrado. Uhum. Se você multiplica a quantidade de ações pelas ações disponíveis em negociação mais o que foi detido pela empresa, você chega no valor dela. Sim. Aí essa empresa que todo mundo imagina gigante, 3 mil colaboradores e tudo mais, fica falando, ó, essa empresa aqui é uma empresa validada pelo mercado por 487 milhões de reais. Uhum. 487 milhões de reais. É, Você entendeu? sim. Tem uma empresa, tem 3 empresas que eu considero que são maiores que essa empresa de capital aberto. E são empresas de capital fechado. São empresas de capital E fechado. muitas vezes de um único dono. Sim. Dessas daí, todas são de um único dono. Que tá comigo, por exemplo. Então, é curioso. Então, as pessoas têm que tirar isso da cabeça e da mente que, putz, é capital aberto, é a empresa grande, é capital fechado. Não. Muito pelo contrário, fica muito mais fácil você ver o resultado da empresa ali, quanto que ela vale no capital aberto, e você entender quando você tem acesso aos números de uma empresa de capital fechado, qual é o real tamanho dela, potencial dela, como é que ela opera e tudo mais. Então, é fora de noção de eixo. A gente não tinha feito essas contas ainda. Então, aí você vê 3,5 bi, são 7 vezes esse valor dessa empresa. 7 vezes. Loucura. Loucura. Mas é interessante falar isso, porque as pessoas às vezes criam, né? Definem na cabeça delas o que é uma empresa pequena e uma grande. Então, isso é muito importante. Sim. Porque também tem, por exemplo, pessoas, né, que pode estar nos assistindo, que querem se tornar conselheiros e que, eu não tenho um leque de empresas grandes para eu poder fazer uma negociação, para eu poder levar um conselho. Mas não precisa. Ele pode começar com uma empresa Só ser estratégico. de milhões, de 10 milhões, de 5 milhões, que vai dar certo, né? Meu bem, né, ó, a gente tá 2 anos e pouco nessa pegada e tudo mais. Você pegou desde o começo, quando a gente se conheceu ali. Eu já tinha tomado decisão, eu tava fazendo a passagem de bastão na última empresa que eu tava, para poder sair. O que você aprendeu nesses 2 anos, nessa jornada aí que eu enfrentei ali, que nós enfrentamos, né? Qual que foi o maior aprendizado dos últimos 2 anos? Porque muita coisa aconteceu. A vida mudou. Muita coisa aconteceu. Nossa vida mudou bastante. Aprendizados. Acho que vamos dividir então. Tem aprendizados nosso, como casal. Pode, porque muita gente trabalha junto. Ou muita gente, um trabalha com um empresário, outro não. Sim. É saber o lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, é saber ouvir, é saber, às vezes, separar. Porque, igual eu falei, às vezes eu não concordo com você. Em questões, você traz alguma coisa da empresa, eu não concordo. Não, mas é natural. Algumas vezes você concorda comigo, outras vezes você tá errada, meu bem. Não é bem assim. Mas às vezes a gente não concorda. E eu acho que os dois expõem as opiniões. E é bom também você ter alguém do seu lado que não concorde com tudo e te abra os olhos para algumas coisas. Sim, sim. Mas é a liberdade de expor a opinião de tudo. Mas eu acho que tem que ter uma noção, assim, até onde vai o CNPJ, até onde começa o CPF. Eu acho que isso a gente divide bem. E acho que isso foi um aprendizado, porque no início não era fácil, né? E eu sou mais chorona, então, né, eu chorava. Mas fala por quê? Pelo amor de Deus, vão pensar que eu faço maldade ao Gustavo. Não, mas é que eu sou chorona mesmo. Às vezes, tipo assim, muita pressão, muita coisa, né? Pressão. Que chorava de cansada mesmo. E... Então, isso foi um grande aprendizado, assim, a gente... Putz,
às vezes a gente fala, não concorda no CNPJ, às vezes a gente se estressa no CNPJ, mas no CPF a gente tá muito de boa, muito tranquilo. Beleza, esse é aprendizado pessoal. Aprendizado pessoal. E aprendizado de negócio? De negócios, eu posso te falar que eu aprendi muito com você. Hum. Muito. Nessa visão de empresa, de conselho. Porque eu tinha ideias diferentes, né? Tipo assim, uma ideia diferente disso. Mas você me viu criando. Minha pergunta é: você me viu batendo cabeça, né? Não que eu possa ter contribuído com você comigo, mas da jornada, o que fica de aprendizado da jornada que eu estou tendo, que estamos tendo? Da jornada. Do seu lado, o que você aprendeu do seu lado ali? Essa hora de 2 anos de batalha, de fé, de acreditar num sonho disso aqui ser a concretização de ideias, de processos, de... É isso. Assim, eu acho que. Tô pensando aqui, porque é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que aprendizados importantes foram você seguir realmente os seus valores e escutar sua voz interior. Uhum. Porque às vezes que você não escutou, que tipo assim, putz, a gente alinha muito com Deus, né? A gente pede muito direcionamento pra Deus. E assim, é até engraçado, porque a gente pede direcionamento pra Deus, no outro dia Deus esfrega a resposta na cara, né? É. Mas às vezes que você não se escutou, que você, tipo assim, você tava incomodado, e eu sei, tava incomodado com o negócio, com uma situação, com uma pessoa, putz, você não tava confiando 100% na pessoa, sabe? Você não se escutou e você continuou, você deu o seu máximo, porque você sempre dá o seu máximo, e você quebrou a cara. Sabe? Eu acho que isso foi um aprendizado muito bom. Tô certa ou não? Ouvir o seu instinto, né? Sua voz interior. Isso. Legal. Que Você- mais? Não, eu achei muito legal você trazer isso como reflexão, porque eu não sei se é um ponto que eu traria, sabe? É legal ver a sua percepção das coisas, de justamente o aprendizado maior é que nós devemos ouvir ali quando tem uma coisa que não tá confortável, ela tá meio desconfortável ali, né? E eu sei que te incomoda, Né? porque você fica matutando aquilo, sabe? Nossa! Nossa, mas você fica o tempo inteiro pensando, pensando, pensando e me fala. Teve histórias, juro, é porque assim, Veio a mesma história na nossa cabeça, né? uma história que ele me contou de 20 formas diferentes, em vários dias, porque você tava angustiado com aquilo, sabe? É. E você não se escutou. E eu tento ser muito. Putz, eu acredito que eu tenho uma boa habilidade de comunicação, eu tento ser sempre muito justo, e aí começou a ter uma distorção da verdade, né? Da realidade, que eu comecei a gravar. Lembra quando a gente postava as gravações? Você falou, não quero ver. Eu falei, não, só pra ter escuta. certeza que não é na minha cabeça, né? É o incômodo que isso me gera no. E aí você tem muita preocupação com a verdade. Muita. E você realmente se preocupa com isso, e eu acho que tá certo, que eu acho que a gente tem que ter verdade em tudo que a gente faz. Mas aí você, como te teve várias distorções, né? Então você gravou algumas coisas. Aí você me mostrava. Escuta, eu quis dizer isso porque você estava preocupado em ver se o que você falou, se o entendimento estava claro, correto, se a pessoa teria alguma visão diferente do que você quis passar de mensagem. E você se preocupa com isso. Então, nossa, teve coisa que meu Deus, eu cansei de escutar. E eu, aham. Mas é porque você se preocupa com isso. E eu acho que isso é uma grande coisa que você aprendeu aí nesse tempo. Hoje você se escuta mais.
você pensa mais, você tem mais cautela. Até porque antes a gente estava, né, no início de tudo, então acabou pegando várias empresas ali, né, no início. E agora você tá podendo, você já tá num patamar que você tá escolhendo. Uhum, Tem empresa que vem pra você que você não aceita. uhum. Então você escolhe, né? Eu acho que agora você tem mais cautela pra poder analisar, pra poder entender se faz sentido pra você ou não. Isso também ajuda, né? Sim. Então acho que todas as coisas que aconteceram tinham que acontecer. Foi por um bom motivo, foi aprendizados. Que mais? E quais são os desafios de você Contratar ser? um bom mestre de obras para escritório, É, porque não é fácil fazer tudo sem a gente poder participar, né? Porque é cansativo, né? Cansativo. é. O Ed deu show aqui, né? Deu show. Deu show aqui, que Ficou cuidou de lindo. toda a marcenaria, móveis, reforma, mas realmente ali, antes dele poder entrar a reforma, se a gente fala as coisas, parece absurdo. Não, porque assim, Parece absurdo. a gente contrata bons profissionais, Não sei se é bom, foram o cara, foram. caros, né? E aí, quando você for. Aí você foi em tudo isso aqui, que tá maravilhoso. O Ed realmente. A Ed Casa arrebentou aqui. Tá incrível. Tá. E aí a gente vai ver, tem um negócio básico que tinha que ter sido feito na obra lá no início. A pessoa não fez. Não, pior que ela fez, né? Em teoria, né? Pior que ela fez, né? Em teoria. Mas é isso. Mas Acontece. assim, é aprendizado, né? Uhum. Questão de time. Eu acho que foi assim, um desenvolvimento também muito grande. Eu acho que, putz, bateu a cabeça, né? Com muita gente aí em questão de time, até acertar. Dei 7 vezes de time de Marte. 7 vezes. Em um ano. No começo, o Gustavo ficava puto que eu falava assim: Não, eu mudei de 7 vezes, né? Ele não vai mudar mais. Ele tava de lá, não vai mudar mais. Agora não muda mais, né, Gustavo? Agora fidelizou. Eu não deixo. É isso. Eu já falei, só sai daqui se alguém me matar. Não se você me demitir. Se alguém. Não sei se dá pra ouvir o que você tá dizendo aqui, mas é super saudável. Nada tóxico em relação com a gente. Não é tóxico. É muito bom. A gente tem que deixar o microfone pro Gustavo ali. Ele fica com os amigos. Meu bem, como é que é ser a mulher... Uma pergunta. Como é ser a mulher do conselheiro? Nunca tinha pensado nisso. Porque eu só sou eu, né? O que você enfrenta? Não é nada fácil, não. As pessoas olham de fora, vê foto, vê evento, né? A gente não para quieto. Acho que o mundo é um morango, né? Graças a Deus eu tenho a doutora Sônia que me dá bastante vitamina, né? Que suplementa tudo que a gente precisa pra realmente dar ânimo pra gente conseguir fazer tudo, mas é muita coisa. É muito evento, é muita coisa que você precisa participar, que você tem contato com pessoas, eu participo também. E eu sei que você filtra muita coisa pra até chegar em mim. Mas eu tenho que, de alguma forma, suportar a barra, sabe? Uhum. Mas você segura muito, você segura tudo. Você realmente é o homem da casa. Você resolve o que tiver que resolver, você segura as coisas da empresa. Mas eu tenho que te dar suporte, né? E às vezes é difícil pra mim. Porque eu também trabalho fora. Eu também tenho outras obrigações, né? E tem obrigação de casa, tem o Mike, futuramente vai ter os filhos, né? Tem o nosso podcast. Então eu tenho muitas outras tarefas. Aí, e além de todas as coisas que eu tenho pra fazer, eu resolvo fazer bordado, cerâmica, inventar moda. E eu tenho que achar o tempo e eu tenho que fazer as coisas também pra te dar suporte, sabe? Então, às vezes, eu me desdobro em 30 pessoas pra poder segurar ali os pratinhos, né?
E qual que é a parte boa de ser mulher do conselheiro? Tem os desafios, mas tem uma partezinha que é boa, meu bem? Tem, claro que tem. Não, e qual a parte Porque boa? senão não faria sentido, É. né? Se não tiver a parte boa é o principal. Qual que é? Agora todo mundo quer saber. Até eu quero saber qual que é a parte boa aí. A parte boa é estar com você, meu bem. Agora essa mesa ficou grande aqui. Graças a Deus. A parte boa é estar do seu lado. Tá aqui compartilhando, tá vivendo os seus sonhos junto com você. Porque no momento que agora a gente, né, tá programando o casamento aí pro mês que vem, mas os seus sonhos são os meus sonhos também. E você sabe que eu entro de alma Uhum. nas coisas, né? Eu tô aqui pra dar o suporte em tudo que precisar. Eu faço realmente tudo. Que inclusive você colocou no último evento, colocou aquele vídeo ridículo, né? Você em complô ali com o Gustavo. Nossa, cara, você não queria sair da VH, né? Eu quase saí. Puta, você quase rodou. Na verdade, você rodou. Eu que ia buscar. Não, pera. E ele, pra quem não estava presente na última imersão, ele mostrou, né, o meu vídeo trabalhando 1h da manhã, bêbada de sono, né? Super, assim, mas eu quis mostrar isso. Por quê? Porque a galera acha que o mundo é um morango, entendeu? Aí eu trago os mentorados pra cá, eu trago os conselheiros pra cá, eles veem toda essa infraestrutura, eles veem time, eles veem esses milhões, bilhões, eles veem tudo isso, e eles acham, eu não quero eu não quero maquiar. Não tô dizendo nem que eles acham, mas eu não quero maquiar. Tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muita renúncia. Tem, Cada escolha que a gente faz é uma renúncia. sim. E aquele vídeo refletia 100% do tamanho do comprometimento, esforço, renúncias e sacrifícios que não só eu faço, mas as pessoas à minha volta fazem. O Gustavo dormiu 8 horas nos últimos 3 dias antes do evento. 8 horas ele dormiu. Você ficou aqui até 1h da manhã, por quê? Porque eu precisava dormir, porque minha mente precisava estar afiada, porque eu tinha 8 horas de palco pela frente. É No isso. segundo dia de imersão. É isso. E você estava lá, e o time estava lá. Então, eu faço questão de mostrar essas coisas, porque senão todo mundo acha que pode achar que a coisa é aquilo. E isso mostra a realidade. Porque assim, você quer mudar de vida, você quer entrar para o que precisa, você quer fazer, mas você tem que pagar o preço. Se você reza por chuva, se prepara para lama, Sim, com certeza. né? E o pessoal só comemora a chuva, só vê o pessoal tomando chuva, mas ninguém vê as lamas. Eu fiz questão de mostrar isso para enfatizar isso. E eu era a criança que andava de bicicleta na lama. É isso. Para enfatizar isso. Então aquilo foi uma demonstração de tamanho dos esforços e sacrifícios que todas as pessoas aqui fazem. Sim. E assim, a gente tá construindo um futuro, né? Acho que isso é algo muito grande, está se tornando grande, vai ficar ainda maior, porque a gente acabou de finalizar o escritório e já tá apertado, né? Então vai precisar expandir. Vai. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, mas tipo, eu falo pro Vitor, que às vezes ele fala, puta merda, meu cartão de crédito tão absurdo. Cara. E assim, é milhares de reais no cartão de crédito, né? Pô, pelo menos foram milhões, né? E aí, ainda. Aí você fala, putz, tem, nossa, muita coisa e caramba, esse cartão de crédito parece que vai diminuir, mas não diminui. E aí o que eu falo pra você, pra te tranquilizar? Calma, só vai aumentar. Você faz isso mesmo. Só vai aumentar. Você faz isso mesmo. Sabe que me conforta quando você diz isso? Teve um dia que eu cheguei, porque são valores ali que eu... Porque aquela coisa, eu tenho referência, eu tenho perspectiva. Aí eu olho o negócio e falo, cara, com uma fatura ali, uns bons anos atrás, cara, eu dava tchau 1 ano e meio, 2 anos ali, é um mês, e é isso, né? E quando é engraçado que você sempre consegue me colocar no eixo, sempre consegue me colocar no eixo onde eu mais preciso e onde eu menos espero. Porque eu chego, porque pra mim é incontestável. Não, você tá vendo isso aqui, não sei o que, você... Calma, só vai aumentar. Eu falo, é isso, eu tô orando pela chuva.
Sim, e que É coisa isso. boa, e que Amém, aumente, que aumente, chega e nos que a gente milhões. pague muito imposto, Muito imposto. muita DARF. Exato. Muita DARF. Muito bom, meu bem. Gostou de vir no podcast Eu Conselheiro, meu bem? Você acha que você ia gravar o meu podcast algum dia? Quando eu comecei lá, no estúdio e tudo mais, gravando o Aptos Cash, e aí Não, quase 30 episódios agora do Conselheiro. eu nunca, Nunca foi nunca algo que a imaginei. gente, né? Nunca imaginei, até porque eu pensava assim, putz, o que que eu vou contribuir? Hoje é que eu participo de muita coisa, eu entendo, né? Eu acompanho Claro. nas mentorias, os eventos, você caminhando junto com os empresários, conheço praticamente quase todos os empresários que você atua. Grande São parte. poucos que eu não conheço, né? Conheço alguns times, algumas pessoas, Uhum. e é muito legal ver o jeito que tá crescendo, como que foi construído, participar de tudo isso, sabe? Porque eu acompanhei você antes de sair da empresa de capital fechado. Capital aberto. Ah, é, capital aberto. Então, você lá atrás era outro Vitor. Você era outro Vitor. E que bom, né? Eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente evolui como pessoa. E você evoluiu muito nesses 2 anos que eu te acompanho. E você me conta muitas histórias, então eu vejo tanto que você evoluiu nesse caminho aí. Passamos por muita coisa juntos, né? E eu fico muito feliz, assim, muito agradecida, agradeço a Deus todo dia de tudo que tá sendo feito, sabe? Comecei lá, acompanhei lá do zero, né? Você foi do zero, Luizinho. Eu sempre acreditei em você. E continuo acreditando. Obrigado, meu bem. Eu falo pra todo mundo, eu não falo da boca pra fora. Tudo que tá aqui só tá aqui porque você existe. Tudo. Mas assim, sem falsa testemunho, sem falsa modéstia. Tudo isso aqui é seu reflexo. Eu não estaria. Eu chegaria, talvez, com um esforço, sim, com muito mais tempo, talvez, quem sabe. Mas isso aqui, assim, não aconteceria sem você. Não aconteceria. Não aconteceria. Que bom, Você. obrigada, Benzinho. Obrigada. Obrigado, Fico meu muito bem. honrada em poder contribuir. Você é o centro, a razão de tudo. E você gostou de gravar um podcast comigo, meu bem? Gostei, eu sempre gosto. É. Só que você sabe o que tá por vir agora, né? Você sabe o que tá por vir, né? Eu sei. É legal que tá ficando tão relevante, tão conectado que o pessoal tá sentando aí já preparado, sabia? Ah, é? Eu não me preparei, porque eu não lembrei disso hoje. O último que a gente gravou você, eu gravei durante o dia, estava na empresa. Ele tava preparado. Porque ele é um dos ouvintes mais assíduos do nosso podcast. Inclusive, tá bombando o podcast dele, legal pra caramba. Que chegamos no podcast O Conselheiro, né? Futuro, daqui 46 dias, Tupiar Antequeira. Você tá no podcast O Conselheiro. Se você pudesse deixar só engraçado, que eu nunca perguntei isso pra ela. Eu nunca te perguntei isso. Então, se você pudesse deixar só um conselho, qual conselho você deixaria? É, não é fácil. Essa pergunta. Eu deixaria o conselho de acredite nos seus sonhos, tenha fé, mas acredite de uma forma como se ele já tivesse acontecido, que ele já está concretizado, porque ele vai acontecer. Seria esse meu conselho. Muito bem. E eu gosto muito de uma frase do Walt Disney, né? Você sabe que eu gosto. Qual frase? É em inglês. Make your dreams come true. Yes. Yes! I don't know, yes! Make your dreams come true. Faça seus sonhos se tornarem realidade. Não, não é essa. É essa? Então errei.
Não, mas essa é boa também, eu gosto dessa também. Mas a que eu mais gosto é... Ah. Se você Consegue imaginar? se você consegue sonhar isso, If you can dream it, você consegue realizar isso. talvez you can live it. Eu acho que é uma coisa do tipo. Can do it. Então é mais ou menos essa frase do Walt Disney que eu gosto muito. Se você sonha, você consegue realizar. E foi o que ele fez. E é isso mesmo. É. E ele não viu, né, tanta coisa que ele construiu, que ele começou. Sabia que a Tupi era exatamente assim, né? Porque tiveram situações, né? Cara, é impressionante como isso concretiza. Eu falo, putz, seria tão importante se isso acontecesse, sei lá. Isso já aconteceu. Você tem que falar obrigado por isso já ter acontecido. Eu falo, é verdade. Obrigado. E acontece. E acontece. Aí acontece, eu falo, caraca, cara, não é possível. Que loucura. Palavra tem poder. Inclusive, por isso que eu parei de falar um negócio pra vocês esses dias aí, né? Isso é verdade. Você parou. E eu acho que palavra tem poder. Palavra tem poder. E o que está na sua cabeça tem muito poder também. É. Porque quem fica mastigando negatividade o tempo inteiro só vai atrair isso. Exato. E é por isso que tem tanta gente depressiva. Né? Que você fica num limbo ali com aquele pensamento. Então, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Sou sagitariana também. E eu sempre pensei dessa forma. E eu sempre escrevi também, né? E eu escrevia meus mapas de sonhos ou cartinhas para Deus. Já agradecendo, já como se tivesse feito. E eu sempre pensava lá na frente. E às vezes você fala, tipo assim, eu penso um negócio, eu te mostro alguma coisa e fala assim. Você tenta, você não é involuntário seu, você não quer me barrar, mas às vezes você fala alguma coisa e fala, não bloqueie meu sonho. Não coloca limite, não é? Porque não pode ter limite. Você tem razão, não vou nem comentar o que é. Mas assim. Eu acho que, lógico que ela tá nos bi, tá? Ela tá em bi. Claro. Não sou uma pessoa de milhões. Mas não é um bi real, não. Dólar. Alguns bi dólar, alguns bi eu falo, tá bom. Mas é porque eu acho que a gente não pode colocar limite para os nossos sonhos. Você está certíssima. A gente não pode colocar trava. E também não pode pensar em, como é que eu vou fazer tal coisa? Não. O jeito de fazer acontece. De um jeito ou de outro, tem milhares de maneiras de fazer. Para, isso aí tem um negócio que assim, parece que assim, ela fala um negócio, vai acontecer. Esse negócio do que ela fala, o jeito que acontece é porque. Ou o jeito que acontece. Você. Eu sou o jeito que acontece, então eu tenho que preocupar como faz. Sim, mas eu não. Cada um com seus problemas. Você sonhou. Eu tô sonhando e você realiza. É isso. Mas é que você pega no sono às vezes quando a gente tá orando antes de dormir. É muito bom. Ela ora tão baixinho. Mas eu alinho tanta coisa com Deus. Mas eu gostei muito de participar do seu podcast. Obrigado, meu bem. É um conteúdo diferente. Espero ter contribuído de alguma forma. Todas as formas, meu bem. E precisamos retornar em breve. O casamento tá rolando. Sei que isso tá dificultando. Mas a Amor CBJ volta. Volta. Tem que voltar esse mês ainda, né? Tem que voltar. Tem uns convidados legais vindo aí, viu? Legais. Boa. E estamos no podcast do Conselheiro, né? Aqui temos a nossa patrocinadora oficial, a BCCO. BCCO é a contabilidade que usa estratégia para caminhar junto com o empresário. Se a sua contabilidade está te mandando só a DARF no fim do mês, o imposto de renda para pagar uma vez por ano, adivinha só, você está recebendo muito pouco serviço da sua contabilidade. A BCCO é a única contabilidade que eu conheci que mandou embora clientes porque não queria receber a contabilidade para fazer uma reunião estratégica. Isso mesmo. Se você está pensando, como assim receber? Se a sua contabilidade não visita a sua empresa, você precisa conhecer a BCCO. E a gente está aqui no podcast O Conselheiro, falamos diversas vezes sobre conselho. Então, se você
tem a ambição de se tornar conselheiro de capital fechado, conselheiro que realmente vai atuar como conselheiro, vai entender como encontrar essas empresas, como se apresentar para essas empresas, vai participar de toda a nossa formação. Hoje, a Advisor Club está com 75% dos seus clientes de informação se tornaram conselheiros de empresas e 100% deles já rentabilizaram em cima dos conhecimentos adquiridos na Advisor Club. Então, se você realmente tem interesse em tornar conselheiro, não fazer um curso acadêmico, técnico, de conhecimento, que é muito válido, mas na prática, realmente, como as empresas acontecem, como esses bis são gerados, como as empresas buscam, o que elas buscam tanto, e a gente encontrou em consonância de oferecer e tantas pessoas estão se tornando conselheiro, a Advisor Club é a formação que você estava aguardando. Meu bem, Tupiara, não vejo a hora de falar Tupiara Antequeira, Tupiara Antequeira, Tupiara Antequeira, que nem a sua estrela. Obrigado por estar aqui, você ilumina tudo isso aqui, meu benzinho. Obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você. Você vai vir de novo? Vou Vai? sim. Então tá, a gente tá no episódio 26 e 27. 27. 27. Vamos fazer um acordo. Mais 50. No 77 você volta. Muito? Tá bom. Eu ia jogar Daqui no um aninho? 101. Porque você sabe quem vem no 100, né? Eu sei. Se vocês preparem-se para quem vem no 100. A gente tem um acordo com uma pessoa muito relevante que ela virá no 100. E aí você quer vir no 101? Não, 77. Primeiro vem no 77. Tá bom. Vamos combinar então. Daqui 50 episódios estarei de volta, pessoal. Mas, se vocês querem assistir os nossos conteúdos, né? A gente vai estar, a partir desse mês, voltando, né, as gravações do nosso podcast do Amor ao CNPJ. Estarei lá, aguardando vocês. É engraçado, vocês notaram um tom mais formal nesse podcast? A gente tentou mudar um pouco o tom, né? Vamos formalidade ali, mas... Que o outro podcast é mais tranquilo, né? mas eu falo isso, você tá tão lindo hoje, meu bem. Obrigada. Obrigado, Benzinho, por estar aqui com a gente. Pessoal, se vocês querem encontrar Tupiara nas redes, como é que faz, meu bem? O meu Instagram é Tupiara Mergem, Por enquanto. por enquanto. Já reserva o arroba, Gustavo. Tupiara Mergem no Instagram. Aí nós temos o Instagram do nosso podcast do Amor ao CNPJ. Uhum. A gente vai deixar, né, aqui nas legendas do vídeo. O nosso canal do YouTube, né, e Spotify. Então, são essas redes sociais aí. Tem meu LinkedIn também, né, questão profissional. É isso. Muito Mas bem. a gente deixa aqui na legenda do vídeo pro pessoal assistir. E assistam o nosso podcast, vocês vão gostar. Muito bem, muito bem, muito bem. E se você também quer me encontrar nas redes sociais, Vitor Hugo Antequeira no Instagram. Temos aqui o canal no YouTube, no Spotify. Acompanhe os podcasts do Conselheiro. Estão batendo recorde atrás de recorde nas visualizações aqui do podcast. Então, é um grande prazer, uma grande honra de ter vocês acompanhando aqui o nosso cenário dos assuntos. Tá bom? Pessoal, obrigado. Até a próxima.